Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós contemplamos Jesus dizendo que é a videira verdadeira. A videira, na Sagrada Escritura, ela tem um simbolismo muito importante, porque a videira é da onde sai a uva. A uva é o fruto que dá o vinho. O vinho tem um simbolismo de alegria, de felicidade plena. Jesus é esse que realmente é a videira que nos traz o vinho novo. Porque Ele sim é a nossa alegria plena, Ele é a nossa verdadeira felicidade. Por isso que Ele vai dizer que é a videira verdadeira, porque só nele há verdadeira felicidade. Mas também Ele vai nos chamar a atenção dizendo que o Pai dele, o Pai do céu, é o agricultor. Isso significa que Deus, Ele, para que a gente permaneça nessa videira e dê frutos, Ele mesmo vai nos dando as possibilidades e tudo aquilo que é necessário para que possamos fazer crescer esses frutos. Primeiramente, Ele como que aduba a terra, o solo onde nós estamos com a graça divina. Ele nos oferece essa graça, essa água viva que vai ali como que irrigando o solo onde nós estamos enraizados, plantados, que é o próprio Cristo. E desse solo nós vamos recebendo aquilo que é a verdadeira seiva, aquilo que realmente é o verdadeiro alimento para permanecermos firmes. Depois, o agricultor é aquele que também poda. Ele poda para que aquela árvore dê mais frutos ainda. E aqui nós vemos como que diante desse caminho onde nós estamos seguindo a Cristo, o Pai do céu mesmo, Ele vai realizando essa grande obra de purificação na nossa vida, porque Ele vai nos chamando a uma conversão diária, a uma mudança de vida. Ele vai nos chamando a nos colocar cada vez mais nesse caminho de transformação, na própria videira, porque um ramo fora da videira, ele é só um ramo, mas o ramo unido à videira, ele se torna a própria videira. Essa é a nossa vocação, o nosso chamado, para estarmos sempre ali como que enxertados nessa videira que é o próprio Cristo, para que possamos nos tornar Ele mesmo, para que possamos receber dele aquilo que realmente é o necessário para dar o bom fruto, o fruto de felicidade, o fruto da alegria, o verdadeiro fruto de salvação. Por isso que o Pai é aquele que realmente vai nos cultivando, para que nós possamos permanecer em Cristo, na videira. Depois nós vemos como que Jesus ele vai nos trazer também essa realidade da permanência. E Ele vai dizer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É uma condição. Veja que é sempre uma obra de correspondência. Ele já veio a nós e naturalmente Ele nos ofereceu essa unidade com Ele, mas Ele espera de nós também uma correspondência. Esse esforço da nossa parte de permanecer nele faz com que Ele mesmo queira estar em nós.
E aí sim, Ele estando em nós, nós começamos a participar da vida dele, para que assim possamos dar esses frutos de salvação. Depois Jesus mesmo vai dizer: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Veja que Jesus nos promete que daremos muito fruto. E muito fruto por quê? Porque a obra de salvação é uma obra que nós mesmos não temos dimensão daquilo que realmente essa obra de Deus realiza em nós e através de nós. Porque a nossa obra de salvação que acontece através de nós, essa obra de anúncio da Boa Nova, é uma obra que nós realmente anunciamos ela de várias formas na nossa vida, não só com os nossos lábios, mas principalmente com a nossa vida, com o nosso testemunho. E aí, naturalmente, aquilo que vai se tornando virtude, aquilo que vai se tornando hábito na nossa vida, bons hábitos na nossa vida, nós não vamos percebendo enquanto fazemos. Mas aquilo que nós vamos fazendo, aquilo toca a vida daqueles que estão à nossa volta. E esse fruto, né, que vai nascendo de nós vai tocando a vida dos nossos irmãos e a vida deles também vai mudando, porque eles vão também se sentindo desejosos de permanecer em Deus através de nós, para depois sim ir ao encontro de Cristo, para permanecer nele, na sua doutrina, na sua palavra. Por isso que Jesus também ele vai continuar, né, exortando aos seus discípulos: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Porque essa permanência em Jesus Cristo, a condição para permanecer em Jesus Cristo é guardar as palavras de Jesus, guardar os ensinamentos, guardar e colocar em prática tudo aquilo que ele nos ordenou. E depois ele, no final do Sagrado Evangelho de hoje, ele vai dizer: nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Veja que a glorificação de Deus, do Pai, se dá assim. Por quê? Porque o agricultor, aquele que cultiva essa videira, ele mesmo é glorificado pelo seu trabalho, pelo fruto que a videira dá. Assim também a nossa vida. As nossas boas obras glorificam aquele que cuidou de nós. As nossas boas obras realmente tornam conhecido a figura do próprio Deus nesse mundo. Por isso que Jesus ele diz no final do Sagrado Evangelho: nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Assim nós vamos glorificando a Deus, dando frutos de salvação para as almas, para o reino dos céus e também tornando-nos verdadeiros discípulos de Cristo. E esses discípulos que realmente, né, são como o Mestre. Esses discípulos que estão unidos à videira para realmente se alimentar dela e dar o mesmo fruto dela, que é assim o fruto de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.